E muitos deles estão ali competindo com o TikTok, com o influenciador, com aquela coisa toda. Eu falei, gente, para. Eu tô guardando meu réu primário para um motivo Boa, importante. Leonardo, Porque motivos boa. estão faltando nesse país aqui, pra gente guardar o réu primário. Mas guarda bem. É. Porque depois que a gente perde ele, né? Você sabe que você vai passar um tempo até você recuperá-lo, Ah, né? você recupera o réu primário? Recupera. Depois você recupera. Depois de quanto tempo? Se não me engano, eu acho que, não sei se são 1 ou são 2 anos. Você fica um tempo que você vai perder o teu réu primário. Então, durante aquele período, você não pode cometer não pode cometer crimes, porque você vai responder, né, sem direito à primariedade, ou seja, em liberdade, né? Entendi. E aí é um problema. E tem pessoas que perdem o réu primário em briga de jogo de futebol. Olha só que burrice, né? Aí vão para um jogo, ao invés de se divertirem, acabam arrumando confusão. O que eles fazem? Perdem o seu réu primário. Uma bobagem, uma estupidez. E aí, de repente, ele está ali num acidente de trânsito, ele ganhou um problema sério para a vida dele. Então, nosso réu primário, a gente tem que guardar ele muito bem. É o que você falou. Lógico, se você, enfim, né? Muitas pessoas perguntam, mas pelo que você perderia o seu réu primário? Enfim, se a gente talvez estivesse vendo ali uma pessoa, né, em sofrimento, ou para ajudar ali uma determinada vítima, talvez a gente pensasse em cometer algo para ajudar alguém ou ajudar alguém que você ama. Agora, por causa de briga de jogo de futebol, eu não consigo entender isso. Ou brigas bobas, né, que as pessoas arrumam em boates. Agora mesmo, essa senhora, não sei se você acompanhou, aconteceu nesse final de semana, uma jornalista também. Veja só, ela se colocou numa situação porque ela vai começar a agredir uma outra pessoa. E assim, com palavras racistas, aí vai chamar a pessoa de assassino, vai falar coisas completamente indevidas. O que aconteceu com essa mulher? Foi presa, gente. É lógico que ela vai responder à liberdade, mas ela tem a possibilidade de perder o réu primário dela por causa de uma briga num café no shopping Iguatemi. É impensável isso. Não, por futebol, por esse tipo de coisa, é uma besteira, pelo amor de Deus. Nunca nem pensaria perder réu primário por isso. Agora, por umas questões políticas que estão acontecendo aí, eu fico pensando que desde a minha maioridade, eu perdi, então, 14 oportunidades. Porque se cada 2 anos eu recupero o réu primário, eu já podia ter feito umas 14 execuções aí. Não, mas veja bem, depende, você vai perder o teu réu primário talvez por uma briga. Sim. Mas não significa que você não vai, né, passar por um processo. Sim. Então, quando eu digo você vai perder o réu primário por conta de uma briga, que é um ilícito de menor potencial ofensivo. Agora, é lógico, se você atentar contra a vida daquela pessoa, você vai responder a um processo criminal e aí você pode pegar, dependendo do crime que você cometeu, se for um crime doloso contra a vida, você começa, se for um homicídio simples, 6 anos, dependendo se for um homicídio qualificado, a tua pena vai aumentando para 20 anos, e dali, por aí vai, né? Você falou esse de atentado contra a vida, eu acho curioso. Eu vejo alguns processos, por exemplo, que se atenta contra a moral, né? Por exemplo. Injúria, calúnia, difamação. Mas de pessoas que não têm nenhuma moral. Como é que você se atenta contra a moral de... Por exemplo, você pega um político, não que tenha acontecido no Brasil, que nunca aconteceu. Mas você pega um político, sei lá, vamos supor que pegaram ele com dólares na cueca. Certo. Que esse cara agarrou uma mulher pela boca, assim, isso nunca aconteceu no Brasil. Esse cara não tem nenhuma moral. Como é que o juiz pode dar uma indenização por danos morais a alguém que não tem moral? Se parte do princípio que todo mundo tem moral no Brasil? Então, isso é um problema sério e grave. Você levanta aqui um ponto que a gente precisa trazer essa discussão para o centro das atenções. Porque um juiz... O que acontece? Quando uma pessoa ela está passando por um processo, e a gente precisa deixar claro o que vai acontecer com determinadas pessoas. Antes do trânsito em julgado, até que aquela pessoa seja de fato condenada, ela é investigada e se ela foi denunciada, então ela passa a ser um réu. A gente tem que saber usar as palavras corretas. O maior problema do ser humano é que ele não usa, ele já vai lá e já afirma. É criminoso, não sei o que lá. Sim. Por mais que as evidências, né, estejam te provando, você tem lá aquelas imagens. Mas o que a justiça nos diz? Que todos nós temos direito ao contraditório. E que bom que isso existe, porque a gente já lidou com muitos casos de injustiça. Não estou dizendo em relação a esses políticos que estão aí, né, fazendo esses absurdos, mas a gente já viu isso acontecendo e é gravíssimo. Então, o contraditório é importante. E vamos deixar claro aqui que nenhum advogado de defesa, Léo, defende o crime.
Ele vai defender os direitos constitucionais e que as penas sejam adequadas para aquela determinada pessoa. Você faria essa afirmação? Nenhum advogado defende o crime? Não, o que deveria ser é o correto, tá? E os bons advogados de defesa, inclusive, chegam a pedir a condenação de seus clientes. Legal. Eles pedem, falam, não, vamos pedir a condenação sim, mas pelos crimes que ele de fato cometeu. Porque o que é o problema quando às vezes acontecem determinados processos? Tem uma embolação. E essa embolação, ela é prejudicial. Porque eu gosto muito de uma frase que é o seguinte, o pau que bate em Chico também bate em Francisco. Sim. Então, se eu aceito, porque eu tô com raiva, eu tô usando da vingança, querendo aquilo de repente pode voltar para mim, ou voltar para uma pessoa que eu gosto. E aí, quando a gente olha para a quantidade de aberrações, e eu vou te dar uma agora, para você aqui, que você vai gostar. Sabe o show que a gente teve agora há pouco tempo, da Lady Gaga? Certo. O que você leu em todos os jornais? Que existia ali, né? Me confirma se você não leu isso. É uma preparação para um possível atentado. Você não leu isso? Certo. Leu ou não leu? Sim. Isso é verdade ou mentira? Aí não sei, porque eu não peguei as provas sobre a tentativa de... Então, aí... o problema de atentado é o seguinte, a internet hoje, muita gente fala muita coisa, né? Então, mas olha só, olha o que a gente recebeu. E recebeu isso massivamente, que que a gente estaria ali diante, enfim, vamos dizer, a polícia teria parado, né, um possível atentado ao show da Lady Gaga. Sim. Fechou? Exatamente isso. Aí, dado como concreto, aliás, pela mídia, dado como concreto. Que o fato iria acontecer. Em todos os jornais, isso saiu em todos os lugares. O que acontece? Uma pessoa no Rio Grande do Sul foi presa. Você se lembra disso? Não, dessa parte eu não lembro. Então, porque essa era uma ação seguinte, vou contar aqui para as pessoas, porque esse caso é muito bom para você entender o tamanho das injustiças que acontecem. Chegou a informação, né, de que existiria ali o planejamento ao show da Lady Gaga. Um possível atentado que um grupo estaria, né, montando, arquitetando, e que eles jogariam coquetéis molotovs, fariam sacrifício de uma criança. Nossa. Um monte de absurdos dentro, né, isso estaria sendo combinado dentro dessas panelas, né, desses servidores da plataforma que é o Discord. Não existe pessoa no mundo, quer dizer, eu acho que no Brasil, não vou falar no mundo porque eu não posso dizer do mundo, que bate mais no Discord do que a Carla, por conta desses crimes digitais contra crianças que são gravíssimos. Eu bato pesado mesmo, porque não tem um dia que eu não acorde que não tenham 5, 6 denúncias no meu celular de coisas horríveis sendo cometidas contra crianças muito jovens. Muito bem. Quando eu recebi aquela informação, e aí veio em 4 estados, Rio de Janeiro, Mato Grosso, São Paulo e Rio Grande do Sul. Bom, essa panela estaria, né, dividida nesses 4 estados. Eu falei, nossa, que estranho. E aí começaram a chegar, e como a gente faz a monitoração pesada desses ambientes, né, digitais hoje, né, a gente tem aí um apoio muito grande, inclusive de um instituto que monitora 24/7, todo esse universo para a gente, inclusive, identificar ali e materialidade para ter certeza. Monitora o Discord? O Discord, o Instagram, o Telegram, tudo que você pode imaginar. Você não tem noção, é 24/7. Mas o WhatsApp, por exemplo, não dá. O WhatsApp dá para quando é grupos e quando você recebe as mensagens, porque hoje você consegue fazer grupos, né? Sim. Dentro do grupo você consegue exatamente, monitorar. Mas mensagem privada, não, criptografia de ponta a ponta não dá. Não. A não ser que você receba a mensagem de alguém. Tá? Entendi. E aí, o que acontece? Quando a gente começou, eu falei, bom, a gente não tinha nenhuma informação. E olha que a gente pesada, a gente da área de cibersegurança, enfiada ali dentro, tem vários colaboradores e ninguém tinha ouvido sequer falar num planejamento de atentado ao show da Lady Gaga. Tem, lógico, uns idiotas, uns malucos que vão lá no X, para falar mal dela, inclusive que é para poder, sabe, querer bater, sabe, nas minorias. Mas isso aconteceu com muito mais ênfase no show da Madonna, inclusive. No show da Madonna eram threads e threads e threads de pessoas falando loucuras, enfim. Mas você não pode ser preso pelas loucuras que você fala. Em tese, né? Então, mas vamos lá. Você tem que praticar o ato, né? Eu quero te matar. Eu tô na minha cabeça aqui, né? Enfim.
Aí o que acontece? Chegou a informação de que um homem de 49 anos, no Rio Grande do Sul, fazia parte de uma panela do Discord. Panela eles se chamam paneleiros, né? Porque são as panelinhas dos servidores, do horror. Estaria ali radicalizando menores, olha só, com um vasto material de pornografia infantil, atos terroristas, e mais para frente vai chegar a informação de que este homem, esse determinado cidadão, teria vivido 27 anos de forma ilegal nos Estados Unidos e havia sido deportado. Então esse homem apareceu no jornal como, veja só, terrorista, pedófilo, radicalizador de menores e ainda imigrante legal nos Estados Unidos. Nossa. Acabou com a vida da pessoa, não acabou? A imprensa comprou, não comprou? Pra variar. O que aconteceu? Bom, aí passado um tempo, a gente achando aquilo tudo muito estranho, porque 49 anos foge da idade de um paneleiro, porque o paneleiro, como eles chamam, que era toda a operação em cima de uma panela, ele tem a média de 15 a 20 anos. Tem ali umas ovelhas desgarradas com 22, 23, 24. Você acha alguma coisa mais assim, mas é um com 30 e poucos, mas é raro, tá? 49 anos é raríssimo. Eu falei, esse cara tem que ser no mínimo um chunner. O que é chunner? É a pessoa que vive dentro dessas chans, principalmente da dark web. Tem várias chans ali. Mas mesmo assim, nas próprias chans, ninguém encontrava nada, nenhum planejamento de ataque terrorista ao show da Lady Gaga. Eu falei, gente, o que está acontecendo, né? Que informação maluca é essa que vinha? Aí, em contato com a própria Polícia de São Paulo, a Polícia de São Paulo vai fazer, né? Vai cumprir os mandados de busca e apreensão, todos aqui menores de idade, de fato fazem partes de panela, mas jamais tinham feito parte de algum plano para organizar um show contra o show, contra a Lady Gaga. Contra o show. Exatamente, contra a Lady Gaga. Eles entregam login e senha dos seus eletrônicos, entregam tudo. O próprio juiz manda devolver esses meninos porque está lá escrito planejamento de ataque terrorista. E aí, olha só o que é trabalhar com investigação jornalística. Quando me veio a palavra terrorismo, eu comecei a achar estranho, porque terrorismo ele é um crime federal. Por que é que a polícia do Rio de Janeiro teria dado, né, o start a uma operação federal? Eles são estaduais. O que pode acontecer é a Polícia Federal dá o start e vai pedir apoio às polícias civis dos estados. Sim. É assim que acontece. Crime federal tem que sair da Polícia Federal. Crime estadual sai da Polícia Estadual. Por que um crime federal estava saindo da Polícia do Rio de Janeiro? A pergunta que não quer calar, todo mundo aqui da Polícia de São Paulo, meio assim, ninguém está entendendo nada também. A família deste homem lá do Rio Grande do Sul, porque o que acontece? A polícia vai... O que tinha contra ele? Um mandado de busca e apreensão, porque o IP dele caía dentro de uma dessas panelas, né? E é isso. Quando chegam na casa desse homem, vão encontrar uma arma. Esta arma estava com o registro vencido, mas ele tinha o porte de arma legalizado porque ele trabalhava como vigia, né? Então ele podia usar arma. É como se você tivesse com o seu registro... Habilitação vencida. Exatamente. A imprensa adora falar isso. O cara sofreu um acidente, estava com a habilitação vencida. Como se ele tivesse renovado, faria ele não sofrer um acidente. É uma coisa que não tem relação nenhuma com o caso, mas tudo bem. Exatamente. Ele tinha que renovar aquilo. Sim. E o que é preciso ser feito quando a polícia encontra isso? Levou ele até a delegacia, né? Eles vão lavrar ali o auto, ele tem que pagar uma fiança, né? Se comprometer a fazer a renovação correta daquela arma e ele volta para casa. Mas como foi achado uma arma, a gente tem um ilícito ali, ele voltou segunda-feira para a audiência de custódia. O que aconteceu na audiência de custódia? Olha só o que eu vou lhe contar. Sem mandado de prisão, a juíza manda prendê-lo. Esse homem é preso. É preso porque ela ficou muito tocada com as informações que a mídia soltava. Pedófilo, terrorista, radicalizador. Eu tô querendo morrer com isso que tá acontecendo no Brasil, que o juiz agora faz o que quer, independente da legislação. Mas olha, né, o perigo de tudo isso. Porque aí a gente tem que entender, porque assim, a imprensa não inventa.
Alguém passou essa informação para ela. Inventa, vamos Mas quando você vai procurar de verdade, assim, ela pode ser levada ao erro. Qual é o problema? Onde está a invenção dela? Ela não apurar a informação. Certo. Então você recebeu aquela informação, mas espera um pouquinho, deixa eu apurar, porque no mínimo para você colocar uma pessoa, né, sabe, colocar o nome dela, e o nome dele saiu em todos os lugares, isso é muito grave, são crimes gravíssimos, terrorismo, radicalização de menores, sabe, armazenamento de conteúdo de pornografia infantil. Gente, e no final, inclusive, imigrante ilegal. A família deste homem entra num desespero. Tipo, o que está acontecendo? Porque, primeiro, que ele nunca saiu de lá e a gente acaba sendo, né, acionado. E aí, eu vou entrar em contato com a esposa e a esposa, pelo amor de Deus, fala com o nosso advogado. E eu vou falar com o advogado. Advogado ali de defesa, veja só. Dr. Michel França, maravilhoso advogado. E ele fala, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Este homem nunca saiu do Brasil, ele não tem passaporte. Ele não tem passaporte, gente. Ele trabalha como vigilante, ou seja, por isso que ele tem o porte de arma. Ele não tem nem computador, Carla. Ele foi apreendido do celular dele. E eu falei, mas ele nunca entrou no Discord? Ele falou, eu acho que ele não sabe nem entrar no Instagram. Foi isso que ele falou pra mim. Não sei nem se ele sabe mexer direito com o WhatsApp. Eu falei, gente, isso tudo é muito grave. E aí a gente vai começar a tentar entender o que estava acontecendo. Vou atrás da famosa panela, que eles soltam o nome da panela, chamada Levast. Que esse cara estaria. Que seria a panela responsável pelo suposto, né, vamos dizer, criação ou preparação de um plano ardiloso para um ataque ao show da Lady Gaga. E a gente tem muitos colaboradores. A informação que eu recebo Carla, essa panela não existe desde janeiro de 2025. Bom, o show foi em maio. Eu falei, o que está acontecendo? Da onde que saiu a loucura, entendeu? Porque a loucura sai de algum lugar. Até que a gente vai... Olha só. Para que as pessoas entendam aqui. E eu bato pesado no Discord, mas sem dó, mas eu bato assim com força mesmo. Não tenho pena pela quantidade de coisas horríveis que acontecem dentro daquela plataforma. Mas tenhamos que ser justos e honestos. Até porque só tem coisas horríveis porque existem pessoas horríveis, não porque a plataforma é horrível. Não, mas a plataforma não colabora. Sim, eu vou te contar. O Instagram também não, o Facebook nenhuma também delas, mas eu vou te contar coisas assim que são assim horríveis. Cansei de denunciar caso de pedo pra UOL, do chat da UOL, nunca tiraram nada. Então, cansei de denunciar. Eles fazem tudo Horácio Bracinho Curto aqui, porque é bom, conveniente pra eles. Sim. Se eu faço pra um, vou ter que fazer pros outros. Tem uma questão ali jurídica até. O que acontece? Bom, essa plataforma não existe, mas desde janeiro de 2025 tem um homem preso. Eu falei, vou te contar uma coisa. Eu fiquei 2 noites sem dormir com pena desse homem. Sim. Eu falei, gente, o que estão fazendo? Inclusive, porque aí começa a vir a lacração. O que a gente descobre? Você está sentado? Tinha um doido. Isso realmente... A única materialidade que foi encontrada, de fato, é de um homem que tinha um perfil no Instagram, tem nada a ver com Discord, nunca fez parte de panela, e ele tinha um perfil satanista. Nossa. E aí ele vai escrever absurdos, ele vai escrever o seguinte, porque isso vai cair na monitoração do HSI, que é o Homeland Security Investigation. Mas até aí, não querendo defender satanista, que eu não quero, pelo amor de Deus, mas até aí ser satanista em si não é crime. Não, nenhum crime, mas é para você entender de onde é que veio toda... E assim... respeito, enfim, todas as crenças das pessoas, não tenho nada, absolutamente... Se você não fizer mal a ninguém, pra mim tá tudo certo. Mas o que acontece? Aí ele tinha uma página dele que não tinha quase ninguém, ou não tinha quase curtido nenhum, e ele vai escrever uma bobagem que é o seguinte, que ele ia pegar uma menina, um bebê menina, para fazer um sacrifício, né, e matar essa criança, para que esse sacrifício servisse como punição para o horror que é a Lady Gaga. Ele escreve isso, tá? E a criança tem o que a ver com isso? Que eu não... Então, é uma loucura. Na cabeça do cara que é muito doido, que a criança seria, né, para ele... Seria uma oferenda satanista. Ele podia se autossacrificar, né? Também. Mas ele é de Macaé, ele não é do Rio Grande do Sul. E aí, o que acontece? Olha que interessante. Ele vai pegar, olha como é que cai na monitoração. Ele vai botar @Casa Branca, @Consulado da Alemanha e vai cair na monitoração, porque ele marca
entendeu? Os órgãos oficiais. Aí cai. O que acontece? A polícia, existe um outro inquérito em paralelo, vai até a casa dele depois, inclusive do show da Lady Gaga, vai aprender o quê? Computador, os eletrônicos dele. Ele nunca saiu de casa, ele nunca praticou o que ele falou, ele só escreveu aquele monte de loucuras da cabeça dele, dizendo que... Então, o que eu quero te dizer é que isto aqui era a única materialidade de fato que todos nós tivemos acesso. Essa outra panela, essa Levast, ela comete outros crimes. Tá? Ela comete crime de indução à automutilação, maus tratos aos animais e um monte de coisas horríveis. Mas não uma preparação para um ataque ao show da Lady Gaga. Mas o cara do Rio Grande do Sul, ele não estava em nenhuma das duas. Nada. E como é que chegou nesse cara? Um vazamento pode ter acontecido ali, um vazamento de IP. Hoje tem muito hackeamento de IPs. Infelizmente, isso é uma das possibilidades que o advogado dele, que é muito bom, inclusive na área de tecnologia, está investigando. O cara hackeia meu IP e usa o meu IP, é isso? Usa o seu IP. A polícia não está sabendo disso. Exato, deveria investigar. Então, Mas aí você vai perguntar, Carla, mas isso, como é que o IP dele está hackeado e a panela caiu em janeiro de 2025. Esta é a melhor parte. O que a gente começou a procurar, e a informação que chegou pra gente é que alguém vai ver uma mensagem em alguma rede desta panela que comete crimes. Porque o que eles fazem? Esses criminosos são, se acham super inteligentes. Eles gravam os crimes. E aí começam a distribuir em várias plataformas. Então tem distribuído no X, no Instagram, no Telegram, no Discord, onde você puder imaginar, eles vão colocando no TikTok, em todos os lugares. Alguém viu, a informação que eu tive é que essa pessoa entrou e botou no Google, Levast, a panela, ligou para o Disque Denúncia, o Disque Denúncia mandou isso para uma coordenadoria do Ministério da Justiça, dali vai nascer uma investigação, mas entenda o seguinte, esta investigação deveria nascer ligada a outros crimes e não a um crime de planejamento ao show de uma cantora e ainda trazer a informação de terrorismo. E aí o que acontece? Quando a gente começa... Porque eu tive a pachorra, eu sou chata nesse ponto assim, eu fico procurando pelo em ovo. Eu fui procurar as 69 citações em todas as mídias para entender quem é que tinha trazido essas informações desencontradas. E aí aparece para mim sempre a mesma pessoa. E aí, não, mas ele não falou. Eu falei, não, ele falou, tá aqui 69 vezes, tá aqui a panela Levast, ele tá falando, e só sei que foi um caos, tá? Porque todo mundo do Brasil recebe a informação desencontrada de que o show da Lady Gaga teria sofrido um possível planejamento de ataque. O que foi colocado na imprensa, eu lembro porque eu divulguei isso no meu Twitter. Isso nunca aconteceu, tá? Então, mas o curioso é o seguinte, isso foi publicado por toda a mídia como se os investigadores fossem heróis que salvaram todos aqueles... Além de não terem sido heróis, ainda foram criminosos. Olha só, olha esse homem no Rio Grande do Sul. Gente, um homem de 49 anos, um pai de família que não cometeu crime nenhum, foi preso. Quanto tempo ele ficou preso? 1 semana preso. Gente, passar um dia preso já é demais. Pra mim, a juíza tinha que ficar 2 semanas presa. A juíza que mandou prender esse cara. E aí, pra você desfazer o mal feito, porque você entende, pra cidade... Olha só, aí vamos pensar. Tudo bem, não é uma cidade tão pequena, mas a gente não tá falando de uma metrópole. Teu vizinho tá olhando pra você, falando, você é terrorista? Nossa, você radicaliza crianças? Assim, são pessoas simples. E não foi muito desfeita essa notícia. Não, aí fica, todo mundo começa a abafar, muda, vem outra coisa, um crime se sobrepõe ao outro. Nossa, e assim, que absurdo. É isso que eu quero. Entende como é importante a gente ter boas pessoas, né, trabalhando, inclusive na informação jornalística, para que, sabe, alguém fala assim, mas ninguém desconfiou que não... Porque todo mundo corre porque quer dar o furo. O problema hoje... E eu falo para os meus... Eu tenho muitos amigos jornalistas, na boa. O hard news é aquela coisa, é o quente. E a gente muitos deles estão ali competindo com o TikTok, com o influenciador, com aquela coisa toda. Eu falei, gente, para! Vocês são jornalistas. A gente tem aqui o princípio básico da checagem da informação. Eu não posso passar... mas isso aqui veio de uma fonte...
desculpa, dane-se, pode ter vindo, sei lá, de Jesus. Desculpa, Jesus, um minutinho que eu vou dar uma investigada para ver se tem fundamento. Porque nós somos seres humanos, nós erramos também. Claro. E aí uma informação errada... A primeira coisa, quando eu bati o olho, 49 anos, paneleiro, eu falei, isso não faz sentido. Mas, se você não conhece... Você sai vendendo, e sai vendendo. E um vai colocando... Porque imagina, né? O show da Lady Gaga... Eu cheguei a entrar, Leonardo, até em contato com a produção da Lady Gaga. Eu fui lá, mas me conta como é que foi, né, essa estrutura de prevenção, porque o show da Lady Gaga estava, né, sob ataque. A resposta que eles me deram é que eles nunca tiveram essa informação. Nossa. Inclusive, não era nem pela Lady Gaga. Isso é muito legal da organização do show. Eles jamais deixariam acontecer um show que colocassem o público em risco. Não é nem só a Lady Gaga, o público. Isso não aconteceria. Então, eu falei, gente, a gente tem que parar. E todo mundo, eu digo que eu adoro quando a gente consegue colocar um pouquinho do bichinho da investigação. Gente, investiguem as informações. Porque isso é muito importante. Então, aí voltando para você entender, é que como a defesa ela também é importante. Porque, de repente, estava todo mundo crucificando um homem que não fez nada. E aí, como é que você desfaz isso? Não, e eu coloquei agora aqui, né? Porque eu queria ler a notícia. Eu tinha publicado na época no Twitter, né? Isso quando aconteceu. E o que mais me chamou a atenção... Liga pro 0800 Carla. Bom, já vou pegar seu WhatsApp. Mas o que me chamou a atenção agora, em relação a esse fato, é que foi publicado como se a polícia que trabalhou nisso, do Rio, acho que foi até... Tinha gente a do Rio de Janeiro isso. Que vai desencadear. Eu já achei estranho a polícia do Rio de Janeiro ser herói. Não é querendo falar, eu conheço... Não, tem muitos bons policiais lá, eu conheço alguns. Não, o Rio de Janeiro é complicadíssimo. Eu ia muito... Aqui em São Paulo, por exemplo, eu conheço um monte de policiais e os caras muito bons. Mas bom de tudo. Bom de investigação, bom pra pilotar moto, pra ir atrás de... Agora, as experiências que eu tive no Rio de Janeiro lá foram complicadíssimas. Em todos os lugares, Leonardo, nós vamos encontrar excelentes pessoas e pessoas muito ruins. Sim. Eu vou te falar, eu conheço excelentes delegados no Rio de Janeiro. E assim, como eu conheço aqui em São Paulo, como eu conheço em vários lugares, né? Assim, eu tenho muitos amigos policiais, né? Sim. Sejam civis, militares, federais. Tem gente que faz um trabalho fora da curva. Sim. Agora tem gente, cara, que você fala assim... Pelo amor de Deus, o que é isso? O que está acontecendo, né? É que a de São Paulo, particularmente, ela é muito bem... É a melhor polícia do Brasil, a de São Paulo. É verdade isso. Ela não é que as muito outras bem... não sejam, Sim. Viu? E é a mais mal paga. Sim. Não, tem outras muito boas. É que eu, pelo menos, das experiências que eu tive, a polícia no Rio, assim, era muito relacionada ao crime. Assim, era muito participante, assim, de muitas coisas do crime. Existe esse problema, né, infelizmente, desse cruzamento entre o crime e a polícia. Isso é uma coisa que precisa, precisa mudar muito no Rio. Porque a polícia de vários outros estados que eu já fui, né, Santa Catarina, Paraná, né, são ótimos, você tem ótimos policiais. Eu tô muito acostumado em São Paulo, aqui eu conheço vários amigos meus que aliás têm problemas por serem extremamente honestos. Acabam, às vezes, tendo algum problema. Sim, enfim, se de repente você é um honesto dentro de um aquário desonesto, você vai ter problemas mesmo. Essa é uma realidade.